Seja luz para um mundo em trevas. Está entrando no ar, aqui pela sua rádio Shema de Fortaleza, o Momento Missionário. Aprenda com o missionário Dera. Igreja Batista Shema. Ano do Avivamento. Olá, graça e paz do Senhor Jesus, mais um momento missionário aqui na sua Rádio Shema. Todos os dias eu com você, seu amigo, irmão em Cristo, missionário Deira, compartilhando a palavra sobre missões, evangelismo e discipulado. Esta semana estamos falando, mais uma semana, falando sobre organizações missionárias, instituições, projetos, movimentos e agências. Tudo aquilo que faz acontecer num missionário quando está em campo, um trabalho de plantação de igreja, um projeto de traduções bíblicas. Existe organizações missionárias, existe um movimento acontecendo, uma agência fazendo aquilo acontecer. Então nós estamos falando mais uma semana sobre essas instituições. E hoje eu quero falar mais uma daquelas instituições que é de encher o coração de lágrimas, é de se alegrar na presença dessa história, é de ouvir como iniciou, como foi fundado e ficar assim maravilhado com as coisas de Deus. Hoje eu quero falar sobre a Cruzada Estudantil, ou melhor, a CRU. A CRU é um dos projetos mais lindos que existe de evangelização no mundo. E eu quero falar com precisão, porque eu já trabalhei com a Cruzada Estudantil indiretamente, conheço 2 missionários da Cruzada, 2 pastores missionários da Cruzada, e hoje nós da Jocum Cidade temos um trabalho indiretamente com a CRU também. A CRU Campus é um ministério interdenominacional que foi formado por universitários cristãos comprometidos em levar o amor de Jesus Cristo a cada estudante. Então o foco da CRU são as universidades, são os universitários. A ideia é trabalhar com estudantes de cursos superiores. Então a CRU tem esse foco. A CRU acredita que a vida acadêmica pode ser muito mais significativa do que livros e estudos apenas. Quando se conhece a Deus, no desenvolver de um relacionamento pessoal com Ele, através de Jesus Cristo. A CRU ela é uma instituição aqui no Brasil que já está está em 23 estados. Hoje a Cruzada Estudantil já atua em 23 estados diretamente, em 23 estados no Brasil, e tem alcançado centenas, milhares de universidades e universitários. Agora não tem como falar da Cruzada Estudantil se nós não falar de Bill Britt. Bill Britt, um daqueles missionário contemporâneo, possamos dizer, já faz 20 anos que ele partiu. Em 2003, o Senhor Jesus, Senhor Deus, o recolheu. Mas não tem como falar da Cruzada Estudantil se não falar de Bill Britt, como fundou, como iniciou. Bill Britt era um simples seminarista ali nos Estados Unidos, estava já a ponto a fazer uma prova de grego. Tudo indica que ele exerceu seu papel pastoral local, mas ali Deus se revelou para ele. Ele teve uma visão claramente de Deus, onde Deus lhe convidava a cumprir a grande comissão, a fazer parte de maneira ativa da grande comissão. E ao entender isso, ele entendeu em Deus que se iniciaria a partir dos estudantes, dos universitários, e compartilhou isso para um professor, todo o seu projeto, todo o seu sonho, aquilo que Deus tinha falado, e esse professor deu uma ideia, que essa ideia ficou, falou que tal ser chamada de Cruzada Estudantil, profissional para Cristo, que justamente também a CRU tem esse foco de trabalhar nos profissionais, mas o forte dela, a direção dela é os estudantes universitários. Então a partir dali, com esse nome se iniciou a CRU, a Cruzada Estudantil. E no ano de 1951, Bill Britt entendeu Deus, teve essa direção de um amigo, um professor, e ali se inicia a Cruzada Estudantil. E quando você tem uma direção de Deus, uma palavra de Deus, as coisas fluem. Isso nasce em 1951,
Ao iniciar esse projeto, e já no final da década de 50, a cruz já estava em 4 países trabalhando nas universidades daquelas nações. E universidade tem em todas as nações, então a cruz foi se estendendo de uma maneira assim impressionante mesmo, que os números assim de pouco tempo, em menos de 10 anos ela alcançou, poucas missões conseguiu alcançar, mas justamente pelo seu campo ser um campo fértil, né, que é a universidades, as faculdades. E no ano de 65, Bill Britt, né, lançou um projeto literário cristã, né, um dos maiores material evangelístico que eu particularmente conheço. Eu não vou dizer que é o melhor, mas um dos maiores material de evangelismo literário que eu conheço, inclusive é o que eu trabalho hoje, só trabalho com ele, porque hoje o meu método de evangelismo, né, é um pouco diferente do que há 10, 15, 20 anos atrás. Então, para mim, esse material é o melhor material que eu posso usar. Então, no ano de 1965, Bill Britt escreveu, né, o folhetinho chamado As 4 Leis Espirituais. No começo não eram as 4 leis espirituais, não era resumida, era: você já ouviu falar das 4 leis espirituais? Era assim. Hoje a gente tem como as 4 leis espirituais. Então, em 65, né, Bill Britt lançou esse folheto, e esse folheto impactou o mundo. Posso dizer que ele impactou o mundo, e muitas organizações missionárias, muitas instituições missionárias usam esse folheto como padrão para os seus projetos de evangelismo, né? Hoje a 4 leis espirituais está traduzida para mais de 200 idiomas. Você sabia? Porque como é um livrinho pequeno, são pouquinhas páginas, é um folhetinho pequeno, então é fácil traduzir. E ela é dinâmica, que tem alguns desenhozinhos, então é fácil compreender. Então, mais de 200 idiomas tem tem o livrinho, o folhetinho das 4 leis espirituais traduzida, né? E os números são impressionantes. E todo ano são milhões e milhões de cópias que saem, né? Se você quiser procurar, entrar no site aí da Cruz, se informar melhor sobre esse folheto, ou então procurar alguém para capacitar, dar um treinamento, que é necessário ter um conhecimento para aplicar ele. Assim, que ele é um livro, ele é um folhetinho pequeno, mas ele tem uma sistematização que você precisa trabalhar com ele para evangelização, né? Inclusive, eu conheço alguns pastores da Cruzada que pode dar essa capacitação para quem desejar na sua igreja. Então, isso é um dos projetos da Cruzada Estudantil através de Bill Britt, que é o folhetinho evangelístico 4 leis espirituais. Mas também teve outro projeto audacioso que ele lançou, a Cruzada, idealizada pelo Bill Britt, que foi o filme Jesus, né? O filme Jesus foi um filme que impactou aí muitos lugares, muitas nações. E na sua estreia, né, eu tô falando dos anos 70, viu? Dos anos 70, o filme Jesus, na sua estreia, ele teve em 250 cinemas de maneira simultânea, né, no mundo. Teve a sua estreia com o filme Jesus. O filme Jesus, ele é baseado no livro de Lucas. Eu até quero me corrigir, que um tempo atrás eu falei que era no livro de João, mas é baseado no livro de Lucas. Então, o filme Jesus é um dos melhores material de mídia visual para evangelização, porque se você vai para uma tribo indígena, né, você não tem como falar, mas o filme ali, ele expressa todo o projeto de evangelização ali sobre a vida de Jesus, sua morte, sua ressurreição. Se você vai para alguns lugares, como aqui no Nordeste mesmo, né, na região do sertão, bisertão, onde tem pessoas que não sabem ler, então o filme, ele vai impactar ali. Então o filme Jesus, até hoje a Cruzada ainda caminha com esse filme, apesar que hoje vivemos numa tecnologia mais avançada, mas o filme ainda tem impactado em muitas regiões do mundo, principalmente na África. Ele já alcançou bilhões e bilhões de pessoas, né? Desde a sua fundação até o ano de 2010, mais ou menos, o filme Jesus tem alcançado mais de 5 bilhões de pessoas, né? 5 bilhões. Mas é isso tudo mesmo? Sim, é porque já há mais de 40 anos que o filme roda aí no mundo, né? Então, nesse intervalo,
pessoas assistiu 1, 2 vezes, então o número é expressivo, mas é esse número mesmo, mais de 5 bilhões de pessoas até 10 anos atrás, até 10, 13 anos atrás, tinham alcançado esse número, e eu acredito que hoje está bem mais. Então o filme Jesus e o folhetinho As 4 Leis Espirituais é um dos melhores materiais de evangelismo, de evangelização que um projeto missionário, que um missionário deve ter como padrão para sua evangelização. São filmes, são material didático totalmente evangelístico, não pende para nenhum método teológico e nem doutrinário, é totalmente evangelístico. Então eu quero recomendar vocês terem conhecimento desses 2 material da Cruzada Estudantil. Amém? Então isso é a Cruzada Estudantil. A Cruzada chegou no Brasil já no final dos anos 70, né? Assim como a Jocum, assim como a Portas Abertas, os anos 70 foi portas para muitas organizações missionárias. Então, há 45 anos atrás, a Cruz chegou no Brasil e hoje já está aí, como eu falei, há 23 estados, funcionando de maneira ativa na assistência da evangelização nas faculdades e nas universidades do Brasil. Então, Cruzada Estudantil Bilbridge é uma dessas mais organizações, essas instituições que tem impactado o Brasil e impactado o mundo há mais de 50 anos. A Cruzada, ela nasceu em 51, mas já no ano 60 ela já estava em vários países, e aqui no Brasil chegou em 70, em 78, 77 para 78, mas hoje ela atua em mais de 200 países, porque existe faculdade, existe universidade. Então, como é o foco da Cruzada Estudantil, é as universidades, o campo é fértil. Amém? Se você é universitário, se você tem um chamado para missões, se você é apaixonado para dar evangelização, do amor de Cristo, para pregar esse evangelho, eu quero lhe encorajar. Se você está hoje exercendo, estudando em faculdade, ou então exercendo algum papel dentro de uma faculdade como professor, eu quero lhe encorajar você conhecer a Cruzada Estudantil, a CRU, procurar saber os materiais que tem, como se formar, como se preparar, como levar para a sua faculdade, como iniciar esse projeto. Me procura, então procura aí pela internet, que você vai saber melhor, mas eu posso dar algumas informações diretas para vocês. Amém? Hoje falamos sobre Cruzada Estudantil, falamos do Bilbridge, dessa organização missionária que tem alcançado aí o mundo através das faculdades, e tem 2 materiais didáticos de evangelização que impactou nações, impactou tribos, etnias, regiões, e até hoje funciona como um dos melhores materiais didáticos para a evangelização, que é as 4 Leis Espirituais e o filme Jesus. Amém? Graça e paz, até amanhã. Amanhã a gente vai falar mais um pouco sobre organizações e instituições missionárias. Olha, gente, é impressionante cada história dessa, a gente fica impactado com cada realidade. Então quero encorajar você a estar ouvindo os outros áudios, e os outros áudios que foi lançado aqui na sua Rádio Shema, ou então foi lançado pela internet, para você ter todo esse conhecimento. Amém? Graça e paz, até amanhã.